O capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes assuntos: o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Então vamos lá, eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, aí em vídeo, né? De Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último da Bíblia. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou em primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Então, o serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados: os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes de santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para, olha o tamanho desse nome, A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, meu Deus. A segunda para Gedaías, cara, cada nome, né? A terceira para Araim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, e a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então esse é o texto sobre o serviço dos sacerdotes. Agora, o texto sobre o restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gidias, quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Isar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Jeerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Malimusi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos descendentes de Merari por Jazias, Beno, Soão, não é João, é Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Musi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, Zadok, de Aimeleque, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que os dos mais novos. Então esse foi o capítulo 24 sobre o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Próximo vídeo, capítulo 25, sobre os músicos do primeiro livro das Crônicas. Capítulo anterior foi o 23, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes assuntos: o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Então vamos lá, eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, aí em vídeo, né? De Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último da Bíblia. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou em primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Então, o serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados: os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar
do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos, 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes de santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para, olha o tamanho desse nome, A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, meu Deus. A segunda para Gedaías, cara, cada nome, né? A terceira para Araim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, e a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então esse é o texto sobre o serviço dos sacerdotes. Agora, o texto sobre o restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gidias, quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Isar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Jeerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Malimusi, dos filhos de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, não é João, é Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Musi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que os dos mais novos. Então esse foi o capítulo 24 sobre o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Próximo vídeo, capítulo 25, sobre os músicos do primeiro livro das crônicas. Capítulo anterior foi o 23, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do primeiro livro das crônicas trata sobre os seguintes assuntos: o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Então vamos lá, eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, em vídeo, né? De Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último da Bíblia. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, e atualmente 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou em primeiro livro das crônicas, capítulo 24. Então, o serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados: os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos, 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes de santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para, olha o tamanho desse nome, A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, meu Deus. A segunda para Gedaías, cara, cada nome, né? A terceira para Araim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá,
a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul e a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então esse é o texto sobre o serviço dos sacerdotes. Agora, o texto sobre o restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gidias, quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Isar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Jeerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Malimusi, dos filhos de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, não é João, é Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Musi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que os dos mais novos. Então esse foi o capítulo 24 sobre o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Próximo vídeo, capítulo 25, sobre os músicos do primeiro livro das crônicas. Capítulo anterior foi o 23, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do primeiro livro das crônicas trata sobre os seguintes assuntos: o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Então vamos lá, eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, em vídeo, né, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último da Bíblia, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou em primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Então, o serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados: os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes de santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para, olha o tamanho desse nome, A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, meu Deus. A segunda para Gedaías, cara, cada nome, né? A terceira para Araim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul e a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então esse é o texto sobre o serviço dos sacerdotes. Agora, o texto sobre o restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gidias, quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Isar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron,
Jeerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali-Mussi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, não é João, é Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Mussi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que os dos mais novos. Então esse foi o capítulo 24 sobre o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Próximo vídeo, capítulo 25, sobre os músicos do primeiro livro das crônicas. Capítulo anterior foi o 23, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do primeiro livro das crônicas trata sobre os seguintes assuntos: o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Então vamos lá, eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, em vídeo, né? De Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último da Bíblia. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, e atualmente 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou em primeiro livro das crônicas, capítulo 24. Então, o serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados: os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes de santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para, olha o tamanho desse nome, A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, meu Deus. A segunda para Gedaías, cara, cada nome, né? A terceira para Araim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, e a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então esse é o texto sobre o serviço dos sacerdotes. Agora, o texto sobre o restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gidias, quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Isar, Silomote, dos filhos de Silomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Jeerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali-Mussi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, não é João, é Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Mussi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que os dos mais novos. Então esse foi o capítulo 24 sobre o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Próximo vídeo, capítulo 25, sobre os músicos do primeiro livro das crônicas. Capítulo anterior foi o 23, vou deixar aqui no final. Valeu!
O capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes assuntos: o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Então vamos lá, eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, em vídeo, né? De Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último da Bíblia. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, e atualmente 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou em primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Então, o serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados: os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes de santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para, olha o tamanho desse nome, A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, meu Deus. A segunda para Gedaías, cara, cada nome, né? A terceira para Araim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, e a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então esse é o texto sobre o serviço dos sacerdotes. Agora, o texto sobre o restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gidias, quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Isar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Jeerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Malimusi, dos filhos de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, não é João, é Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Musi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, Zadok, de Aimeleque, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que os dos mais novos. Então esse foi o capítulo 24 sobre o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Próximo vídeo, capítulo 25, sobre os músicos do primeiro livro das Crônicas. Capítulo anterior foi o 23, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes assuntos: o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Então vamos lá, eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, em vídeo, né? De Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último da Bíblia. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, e atualmente 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou em primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Então, o serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados: os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar
do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos, 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes de santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para, olha o tamanho desse nome, A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, meu Deus. A segunda para Gedaías, cara, cada nome, né? A terceira para Araim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul e a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então esse é o texto sobre o serviço dos sacerdotes. Agora, o texto sobre o restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gidias, quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Isar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Jeerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Malimusi, dos filhos de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, não é João, é Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Musi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que os dos mais novos. Então esse foi o capítulo 24 sobre o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Próximo vídeo, capítulo 25, sobre os músicos do primeiro livro das crônicas. Capítulo anterior foi o 23, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do primeiro livro das crônicas trata sobre os seguintes assuntos: o serviço dos sacerdotes e o restante dos levitas. Então vamos lá, eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, em vídeo, né? De Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último da Bíblia. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, e atualmente 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou em primeiro livro das crônicas, capítulo 24. Então, o serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados: os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nedab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos, 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes de santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas, Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para, olha o tamanho desse nome, A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, meu Deus. A segunda para Gedaías, cara, cada nome, né? A terceira para Araim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá,
a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, e a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe